Olá, sejam todos bem-vindos à primeira aula prática do curso de Introdução à Lógica Digital Online. Nessa aula, referente à semana 1, nós iremos passar uma introdução, né, sobre o que vocês vão precisar para começar a trabalhar nas aulas práticas. Então, dentre elas, como fazer a instalação do software Wired Panda. Também mostrarei como fazer a criação de um circuito combinacional bem simples, só para vocês se acostumarem à ferramenta. Como manipular os arquivos do software. E também mostrarei alguns possíveis projetos, né, que envolvem circuitos digitais e como que você pode trabalhar com eles no Panda, o que você pode fazer, quais, né, que a imaginação seja o limite, né? Então, vamos lá. Então, no primeiro momento, vamos ver a instalação do software. Para fazer a instalação do software é bem simples, certo? Basta, aqui no desktop, abrir o navegador, procurar por Wired Panda, certo? Então, aqui no primeiro link, você já pode vir direto em Downloads, certo? Eu já tenho aberto ele aqui, né? E aqui terá algumas opções. Então, se o seu sistema é Windows, se for Linux, né, ou Mac. Então, aqui no caso do Windows aqui, pode clicar com o botão aqui e iniciar o download, certo? Então, aguarde só um instantinho para que o download seja finalizado. Tudo certo. Assim que o download for finalizado, pode colocar mostrar na pasta. E aqui nós faremos o seguinte. Então, vocês podem utilizar qualquer programa para extrair do arquivo, tá certo? Que no caso o próprio Windows tem a opção para extrair tudo. Ou, por exemplo, o setzip ou o WinRAR também pode ser utilizado. Certo? Eu vou utilizar aqui o próprio sistema do Windows aqui para fazer a extração. Certo? Então, feita a extração, então ele vai gerar uma outra pastinha. Dentro dela tem esse WPanda32. Então, copie essa pastinha aqui para uma pasta dos seus documentos ou alguma outra pasta que não fique na pasta downloads, só para não ter risco de acabar sem querer excluindo, né? Então, vou fazer uma cópia aqui. Então, Ctrl C, Ctrl V ou Ctrl X, tá certo? Então, aqui para minha pasta documentos. Tudo bem? Então, aqui eu posso até renomear esta pastinha aqui para Wired Panda. Tudo bem? E aqui está a ferramenta. Okay? Dentro da ferramenta, nós temos aqui o executável, o Wired Panda. Tá? Mas, para ficar fácil o acesso da aplicação, nós podemos criar um atalho aqui. Então, clique no botão direito, Create Shortcut. Tá certo? Vou criar atalho. E este atalho, então já vou até fechar isso aqui. Este atalho eu posso arrastar ele para a área de trabalho. Tá certo? Então, criei o atalho com base nesse WPanda, tudo bem? Que é a aplicação. E tá aqui o atalho. Eu vou até renomear aqui, WiredPanda. E assim nós podemos inicializar a aplicação a partir daqui. Tudo bem? Então, este é o tutorial de como instalar a aplicação, como instalar a ferramenta. Tudo bem? Então, agora nós vamos para a criação do primeiro circuito combinacional, tudo bem? Então vamos lá. Então, vamos iniciar a aplicação. Da primeira vez que você inicializar, pode acontecer de aparecer uma mensagem assim ou algo parecido. Então, isso é porque, como a ferramenta ela é interna da faculdade, né, então nós não passamos por uma burocracia da Microsoft para autorizar, né, o uso dessa ferramenta. Né. Contudo, você pode rodar tranquilamente, é desenvolvido pela nossa própria faculdade. Então, em mais informações e rodar de qualquer jeito, tá certo? Ou rodar assim mesmo. Bom, então, aqui nós temos a aplicação aberta. Tudo bem? Então, aqui na aplicação nós temos um menuzinho aqui em cima, então, um arquivo, configurações de edição, visualização, que você pode alterar entre o tema claro ou o tema escuro, né? Então, nós temos simulação, linguagem português ou inglês, tá certo? Vou colocar aqui linguagem português para ficar mais fácil, certo? Então tudo bem. Então aqui no menu esquerdo nós temos alguns elementos. Então 0 e 1, que são os elementos lógicos aqui, básicos, né?
bit 0, bit 1. Então nós temos botões, interruptor, clock, um simples LED, um display, certo? Então aqui no segundo item nós temos as portas lógicas, certo? AND, OR, né? E assim por diante, memórias e assim por diante. Okay? Então vamos lá. Para fazer o primeiro circuito combinacional, um circuito bem simples, nós faremos uso de 2 interruptores, certo? Então, para pegar os elementos, basta, né, encontrá-los aqui. Pode utilizar a opção buscar também, então interruptor, e arrastar aqui para a mesa, né, para essa área de trabalho aqui da aplicação. E uma vez que os itens estão na área de trabalho, você pode interagir com eles. Então, ligar, desligar, né? É possível colocar até mesmo um atalho. Então, quando você clica e seleciona, você pode vir aqui e colocar um atalho, por exemplo, letra A, tá certo? Então, a partir do momento que eu aperto a letra A no teclado, ele automaticamente liga ou desliga, né? Ou o botão é pressionado conforme é pressionada a letra A, certo? Então, também é possível criar atalhos aqui na aplicação. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, com os dois interruptores, né, com os dois elementos de entrada, agora nós vamos selecionar uma porta lógica OU aqui. Então, a porta lógica OU, essa segunda aqui, né? Então, selecionando essa porta lógica, eu vou ligar os elementos. Então, veja bem que temos duas portinhas aqui do canto esquerdo, uma portinha do canto direito. Então, aqui são as entradas, aqui a saída, tá certo? É possível rotacionar com a combinação de teclas Ctrl R, tá certo? Então é possível rotacionar o elemento, às vezes fica mais fácil a ligação. Então, e assim nós podemos puxar os fiozinhos. Como? Basicamente, pressionando e segurando as entradinhas aqui, não são esses quadradinhos. Então, puxando os fiozinhos, tá certo? Às vezes pode ser necessário criar alguns fiozinhos aqui para facilitar a organização, dependendo do tamanho do projeto. Às vezes é interessante nós temos uma certa organização desses fiozinhos. Então, para criar essa bolinha, basta pressionar 2 vezes, tudo bem? Então, e por fim, né, para finalizar o nosso circuitinho, nós vamos colocar uma saída, certo? Então, um LEDzinho de saída. Então, novamente, nós ligamos e a partir desse momento nós temos o nosso primeiro circuito combinacional. Como a porta lógica utilizada é uma porta OU, então qualquer um desses interruptores que estiver ligado fará com que esse LED acenda. Tudo bem? Então, supondo que eu ligue este, o LED vai acender. Supondo que eu ligue este, o LED vai acender. Se eu ligar os dois, o LED também vai acender. Porque se esse ou esse estiver ligado, ele vai acender. Estando os dois, não importa, tudo bem? Então, e veja bem que a ferramenta ela te ajuda a avaliar quando um determinado fio está com um nível alto, tá certo? Você consegue enxergar dentro do fio e avaliar, opa, tá vendo que ele está ligado, que ele está aceso aqui? Então você consegue saber, né, se está passando por aquele fio um valor alto ou um valor baixo. Tudo bem? Então, este aqui é o seu primeiro circuito. Nas atividades que serão pedidas, poderá ser pedido para fazer uma foto do circuito ou algo do tipo. Para isso, basta pressionar Print Screen ou inclusive exportar aqui, utilizar exportar para imagem, tá certo? Exportar para PDF ou imagem, ok? E aqui, por exemplo, ó, este circuito simples. Então, só veio o circuito simples no meu desktop. E aqui nós temos a imagenzinha do circuito, tá certo? Então, eventualmente, se for necessário, preciso da... coloque também a imagem do circuito ou o arquivo do circuito, vocês podem estar colocando a imagenzinha, mas também pode ser pedido o arquivo que gerou esse circuito, tá certo? Para análise. E caso vocês queiram também salvar esse arquivo para depois trabalhar em cima dele, né? É possível. Vem aqui em arquivo e salvar. Como é a primeira vez, né, que eu abrir a aplicação, ele vai me pedir aonde eu vou salvar. Eu vou colocar aqui numa pasta de documentos, vou chamar aqui de circuitos Panda, tudo bem? Então aqui dentro de circuitos Panda eu vou dar o nome de circuito OU.
ou. Certo? Então, aqui eu salvei e apareceu aqui, ó, circuito ou.panda. Certo? Então, lá na pasta, documentos, circuitos panda, circuito ou, este aqui é o arquivinho que descreve o seu circuito. Então, supondo que nós fechamos a aplicação, podemos abrir novamente e carregar este arquivo manualmente. Então, vindo em abrir, então, novamente, arquivo abrir, documentos, circuitos panda, circuito ou.panda. E veja bem que o nosso circuitinho está aqui. Tá certo? Então, né, ele continua em funcionamento e tudo mais. Então, quando for pedido o arquivo, né, do circuito, vocês podem estar mandando também esse .panda aqui. Certo? Então, aqui, com isso, você já tem uma noção como criar o primeiro circuito combinacional e também como fazer essa manipulação de arquivos, né? Como gerar a imagem, pode ser por print screen ou pode ser pelo menu arquivo, exportar imagem, exportar PDF, tá certo? Também é possível salvar esses elementos em caixinhas .panda, né? Em arquivinhos .panda e depois estar utilizando. Então, não consegui terminar tudo a tempo hoje, você pode salvar esse arquivo e depois carregá-lo, né, e continuar trabalhando ali onde você parou. Tudo bem? Agora, por fim, eu vou mostrar alguns possíveis projetos que é possível fazer, tá certo? Com essa ferramenta. Tudo bem? Então, voltando aqui. Novamente, eu abrirei aqui o circuitinho. Então, abro a aplicação. Só que dessa vez eu vou abrir um circuitinho que eu já preparei aqui de apresentação. A primeira delas é o circuitinho de árvore natalina. Então, basicamente, eu quis emular uma árvore de Natal aqui, né? Que fiquei piscando. Certo? Então, veja bem que já é um circuitinho um pouco maior, né? Então, um pouquinho mais complexo. Um pouco mais complicado aqui. Mas ele faz a árvore de Natal acender. Certo? É possível, utilizando Ctrl 1 e Ctrl 2, esconder os elementos. Então fica mais fácil de ver o resultado final. Certo? Então aqui eu posso desligar. Aliás, aqui eu troco como está funcionando. Aí, eu posso desligar o circuitinho. Cuidado para não apertar igual eu apertei aqui com Ctrl, que ele gera uma nova entrada, tá? Então, vocês conseguem ligar e desligar esse circuitinho. É um circuitinho bastante... ele tem uma lógica bem simples, combinacional. Contudo, ele tem uma parte sequencial também, que nós não vamos entrar muito a fundo. Certo? Mas é um circuitinho simples, uma simples árvore de Natal. Tá bom? Então, já que nós estamos aí quase em dezembro, né? Então, vamos fazer uma menção aí. Agora, o outro circuitinho que eu gostaria de mostrar, que eu preparei aqui, é o circuito de um jogo binário. Certo? Então, vou abrir aqui o jogo binário. Então, já é um circuitinho também robusto, tá certo? E aonde você tem que acertar, né, qual que é o número binário de um determinado número que aparece. Então, por exemplo, o número 0, qual que é o binário de 0? Então, se vocês já assistiram a aula teórica, né, o binário de 0 são todos os bits desligados, estão todos baixos, certo? 0, 0, 0. Então, a partir do momento que eu aperto OK aqui, veja que ficou tudo verde, então eu acertei. Ele gerou outro número para mim, outro 0. Então, binário de 0, 0. Pressiono aqui, então veja, tudo verde, quer dizer que eu acertei. Opa, agora 7. Qual que é o binário de 7? Então, o binário de 7 é a soma de 4, com 2, 6, com 1, 7. Então, binário de 7 é todos ligados. 1, 1, 1. Certo? Então, vamos testar. Opa, acertei. Agora vamos para o 5. Vamos supor que o binário de 5, não, tá certo? Então, só por descarrego de consciência, o binário de 5 é 1, 0, 1. Contudo, podemos aqui, vamos colocar aqui um erro. Então, essa chave ela deveria ser alta, tá certo? Então, vamos supor que eu errei, achei que fosse 001 e coloquei o valor baixo aqui. Então, ele vai acusar falando que eu errei esse cara e vai mostrar em vermelho que eu errei o número. Então, agora, 6. Qual é a resposta correta? Esta aqui. Certo? Supondo que eu coloque errado, coloque 7, ele vai falar, opa, esse aqui está errado.
e errei o número, certo? Então este aqui é um outro circuitinho que dá para fazer, né, circuitos digitais, certo? Também é um circuitinho mais complexo, veja bem que já tem uma lógica um pouco, uma lógica combinacional aqui em cima, mais uma lógica sequencial, outra aqui, né? Mas um circuitinho um pouco mais complexo, mas que vocês vão já ter uma noção de como funciona, tá certo? Esses elementos aqui, tá? E as possibilidades são muitas, certo? Um exemplo aqui de uso de circuitos lógicos, por exemplo, um elevador, né? Quando você pressiona, ele sabe, né, o botão que você pressionou daquela matriz, né, aquela matriz de botões, ele consegue te levar até o andar correto. Mas não só isso, existem métodos de proteção, né? Então, se no momento que a porta está fechando, alguém insere a mão no sensor, então, insere a mão ali na porta, a porta para e volta, né? Então, esse é um dispositivo. Outro é, se a porta está fechando e alguém pressiona o botão do lado de fora querendo entrar, a porta volta a abrir, certo? Então, tem alguns elementos de proteção que são todos feitos utilizando lógica de circuito combinacional, certo? Então, essas lógicas, né, vocês vão aprender aqui no nosso cursinho, certo? Então, eu agradeço a todos, certo? Bom, que nós passamos tudo que nós queríamos ver aqui, certo? E eu só quero pontuar uma coisa para que vocês não se esqueçam que já nessa primeira semana já haverá um quiz para avaliação, tudo bem? Então, uh, façam estudem a aula teórica, façam os exercícios da aula teórica, né? Os exercícios que pede no meio do vídeo, treinem, né? Façam a instalação da ferramenta do Wild Panda, né? E não esqueçam, abram lá no Classroom, procurem por atividades que logo mais serão publicadas, tá certo? Então, o primeiro quiz já estará lá para ser realizado, tudo bem? Então, agradeço novamente a atenção de todos. E um bom curso e bons estudos para vocês. É isso aí.